E será que acabou a criatividade nos animes? E uma discussão que é sempre presente no mundo dos animes é se está acabando a originalidade dos animes. Porque a cada temporada que chega, a cada novo anime que chega, uma continuação ou um anime original que chegam durante as suas temporadas novas, essa discussão acaba voltando à tona. Se acabou a originalidade. Porque quando você vê os animes que saem, as temáticas, os visuais, sempre parece que são animes que você já viu em outra temporada. Porque a maioria parece sim ter temáticas repetitivas, a mesma história sendo contada de mais uma vez, tanto que você parece que se mudar o nome, só deixar a sinopse, você nem vai saber qual anime que é. E com isso acaba gerando essa discussão de acabou a originalidade nos animes, e eu queria discutir isso nesse vídeo, se eu acredito que acabou a originalidade e o que eu acho que pode acontecer no futuro a partir daqui. Porque eu lembro que desde que eu começo a fazer minhas coleções de mangá e de quadrinhos, se você não sabe, eu não tenho só essa coleção que tá atrás de mim de mangás. Se você ver o meu outro canal, por exemplo, que é o Espectador Rabugento, você vai ver que eu tenho uma parte aqui que é mais em questão de coleção dos meus quadrinhos. E eu tenho uma coleção de uma ou da outra. E sempre, e antigamente, quando perguntavam pra mim, qual coleção vale mais a pena fazer se eu quisesse começar, quadrinhos ou mangás? E eu falava que sempre ficava muito do gosto de cada um, qual você gostava mais. Mas obviamente, se você escolhesse fazer uma coleção de mangás, você teria uma vantagem em cima dos quadrinhos. Você teria uma história fechada. Pode ser em 5, pode ser em 50 ou pode ser em 100 volumes. Mas a história vai estar fechada ali, com começo, meio e fim. Nos quadrinhos, isso normalmente não acontece. Até em arcos fechados, que você consegue pegar uma história e a partir dali ter começo, meio e fim, mesmo que essa história com começo, meio e fim, você teria que ler pelo menos os outros quadrinhos ou saber o básico dos personagens para saber mais sobre o background deles. Às vezes alguns personagens, filho de um personagem, de um super-herói ou outro, vai estar nos quadrinhos e eles não vão te explicar de onde ele veio. Ele já está lá desde antes. Então, mesmo histórias fechadas nos quadrinhos, você precisa ter pelo menos um conhecimento básico dos personagens e o que eles fizeram antes de chegar naquela história para poder acompanhar ela. Senão você vai ficar perdido em um ponto ou outro e não vai absorver a obra como um todo. No mangá isso não acontece, porque no mangá a obra tem começo, meio e fim. E isso era muito bom. Mas até isso se perdeu no mundo dos mangás. Hoje em dia, um mangá que se acreditava que 20 anos atrás acabou, ganhou uma continuação. Isso aconteceu, por exemplo, com o anúncio recente de Zatch Bell. Zatch Bell, que é um mangá que já tinha acabado há bastante tempo, anunciou que vai ter uma continuação em mangá. Já começou a sua continuação. Sakura Card Captor, que também acabou há bastante tempo, teve a sua continuação com a Sakura Clear Card. Você também pode fazer isso com Dragon Ball, você pode fazer isso com Naruto, entre vários outros mangás que tiveram as suas continuações. E isso acaba gerando aquele questionamento. Será que eles estão simplesmente fazendo isso como uma estratégia? Realmente eles queriam continuar a obra? Ou isso fica só atrás do dinheiro? Porque, por exemplo, Dragon Ball e Naruto, que são dois exemplos que eu falei de continuações, que seria o Boruto e o Dragon Ball Super, são mangás que não são escritos pelo seu autor original. São escritos por outros autores, que obviamente eles deram sua bênção e fazem com que a obra seja canon para o universo, mas são obras que não são o autor que escreve. Algo que eu achei que não ia acontecer. E esse argumento que eu usava de obras fechadas acaba meio que indo por terra, porque sempre parece que está saindo uma nova continuação. Então a partir daí já gerou esse questionamento na minha cabeça, que seria, será que eles realmente estão querendo só ficar em cima do dinheiro? Será que a originalidade acabou? Porque antigamente uma obra de mangá acabava e uma outra geração surgia. Sempre foi assim. Por exemplo, na Shonen Jump tinha o Dragon Ball. Quando o Dragon Ball acabou, surgiu os 3 pilares da Jump, que era Bleach, One Piece e Naruto. E a partir daí foram surgindo outros mangás que foram sempre deixando a Jump sendo uma das grandes editoras em relação de mangá que tem. A partir daí, quando você fica voltando com obras antigas, gera esse questionamento de acabou a originalidade no universo dos mangás. E aí, eu acho que nesse ponto, não chega a acabar, mas eu acho que eles, o mundo dos mangás, o mundo editorial ali, percebeu uma coisa muito importante. Eles têm que concorrer com muita coisa, como era diferente antigamente. Eles não tinham que fazer uma concorrência o tempo inteiro com a internet, com muito mais forte, a pirataria de uma forma diferente. Então, eles perceberam que provavelmente, apesar de ter uma
venda alta, eles não conseguem cativar o público a começar um novo produto como começava antigamente. Isso sem contar que entra o fator de tem muita coisa para se fazer hoje em dia. Antigamente, a pessoa poderia ler o mangá e assistir o anime que passa na TV. Hoje em dia, quando a pessoa liga a TV, liga a internet, as opções são vastas. Em questão de série, em questão de anime, em questão de filme, livro, tudo é muito fácil de se conseguir e está na palma da sua mão. Então, normalmente, a pessoa vai muito mais no seguro, muito mais do que ela já gosta, do que começar algo novo. E isso eu tenho certeza que acabou afetando diretamente o mundo dos mangás, no sentido de a pessoa não começar um mangá novo, muitos mangás que poderiam ter um potencial cair venda. Então eu acho que nesse ponto, sabendo que o público mais novo é um público que quer algo de momento, que é algo que ele possa consumir facilmente e é algo mais certeiro para poder convencer ele, eu acredito que as editoras usam mais agora a tática da nostalgia. Eles tentam pegar na nostalgia. Eles sabem que se voltar mangás com nomes tão fortes, tão grandes, vão fazer com que o público de modo geral vão atrás dele. Como por exemplo, eu não falei ele, mas Inuyasha exemplo, um mangá que já é longo, um mangá que tem uma qualidade muito grande e um mangá que tem uma quantidade de fãs muito grande. Dessa forma, a história está fechada ali. Não precisava de uma continuação. Eles fizeram uma continuação para anime e para mangá. Algo mostrando esse fator que eu acredito. Então, por isso eu acredito que no ponto do mangá não é nenhuma falta de originalidade, uma falta de criatividade. O ponto realmente seria no fator de eles querem pegar na nostalgia para poder realmente tentar pregar esse público novo que quer tudo de momento, tudo muito rápido e que tem muita coisa para consumir. Dessa forma, é muito mais fácil você pegar um público mais velho que já gosta de uma obra ou de uma obra clássica que já marcou uma geração do que realmente tentar algo novo. Então, na questão dos mangás, eu acho que não é uma falta de originalidade, porque tem muito mangá bom, muito mangá original saindo por aí e que acaba agradando muitos fãs. Então, no caso dos mangás, é mais querendo pegar o público novo de uma forma com a nostalgia, o público novo e velho com a nostalgia, trazendo algo antigo. Algo que eu acho que acaba tirando um pouco da magia de algumas obras que estavam muito bem fechadas com começo, meio e fim, e que elas começam a se reabrindo com novas histórias e acabam meio que perdendo o encanto em alguns pontos. Muitos vão falar, mas a continuação você pode não considerar. Não, se considera que não, a obra continuou. Não tem como essa não continuar. É como se você assistisse, por exemplo, o Dragon Ball clássico e não considerasse o Z e falasse que por você não considera. Você pode não considerar, mas faz parte da obra. É como se você visse Naruto clássico e não considerasse o Shippuden. Existem vários exemplos que você pode dizer assim. Como exemplo, Chainsaw Man é uma obra que teve a sua primeira parte e agora começou a segunda. É como se você lesse a primeira parte e falasse que você não considera a segunda simplesmente porque você não está gostando dela. É um exemplo. Então, não tem esse fator de não considerar. Você tem que considerar. Então, a questão de mangá, eu acho que é isso. Já no anime, aí eu acho que é um fator diferente. Tem um fator de muita gente querer consumir muitas coisas ao mesmo tempo, mas tem um fator que vai além disso, que seria o fator a quantidade de obras que saem por temporada. Se você voltar no começo dos anos 2000, você vai perceber que já existiam as temporadas de anime. Elas sempre foram divididas assim, até nos anos 90 e 80. Mas qual é a diferença da temporada que existia antes para a temporada que existe agora? A quantidade de anime que saía por temporada. Se você for ver, nas temporadas lá, tinha temporada nos anos 90 que saíam 7, 8 animes. Tem temporada nos anos 2000 que saíam 10, 15. Já é bastante, mas isso é o que saía por temporada. Hoje em dia, por temporada, dependendo da temporada, saem 50 animes novos, envolvendo continuações, envolvendo animes que vieram de uma temporada para outra, e envolvendo animes originais. Ou seja, é muito anime que sai por temporada. E não é esse ano, é nos últimos 10 anos acontece isso, de sair pelo menos uns 50 animes por temporada. Dessa forma, como que você vai fazer com que tenha 50 novas obras por temporada? São 4 temporadas no ano, ou seja, são praticamente 200 animes entre continuações, animes originais, sequências que estão saindo por ano. Não tem como manter essa qualidade em relação à animação, em relação a histórias novas. Então, acaba acontecendo que para o estúdio ganhar dinheiro, ele acaba jogando no fácil e no seguro. E qual seria o fácil e seguro nesse caso? Seria você pegar essas obras e usar o tema que está fazendo sucesso. Então é por isso que muitas temáticas são usadas à exaustão em relação aos animes, e por isso que são muitas temáticas que acabam gerando essa sensação de falta de originalidade. Falta um pouco de originalidade sim, mas ao mesmo tempo tem sim originalidade. Se você procurar bem, você vê que toda temporada tem aquele anime que se destaca. Você pode reparar que os 10 melhores animes do ano, que sempre são considerados os melhores do ano, nunca são aquele anime repetitivo que sai toda temporada milhares de vezes. É aquele anime com uma temática original, ou com um mangá que estava fazendo sucesso e a animação funcionou ali. Nunca é esse padrão de anime que sai, que parece que é realmente só genérico.
E nesse caso, eu acredito que é por isso que acaba gerando essa sensação de falta de originalidade. Não falta de originalidade, acho que hoje em dia tem anime para todos os gostos. Tem as continuações de animes que estão acontecendo, de animes que estão voltando depois de anos. Tem remakes de anime que estão saindo. Por exemplo, agora vai sair um remake do anime do Samurai X. Tem continuações de anime grande. A temporada de julho vai sair o Jujutsu Kaisen, por exemplo. Vai ser a continuação do anime do Bleach. Você também tem animes originais que a gente não conhece, ou pouca gente conhece. Quando sair um anime, surpreende as pessoas. O Oshinoko, que está saindo agora, é um anime que essa proposta, que é um mangá original, que a partir daí tá saindo uma boa adaptação, que as pessoas estão gostando muito, então tem originalidade. Mas se você parar pra pensar em 50 animes, esses ali são 6, 8 animes diferentes. O resto acaba caindo muito num padrão. Mas eu acho que esse é o fator. Não é o fator de uma falta de originalidade. O que realmente acontece são muitos animes por temporada. São praticamente 200 animes por ano. Não tem como ficar gerando coisas novas. Então, os estúdios, sabendo disso, eles vão no mais fácil. Eles vão na temática que tá dando certo. Se você voltar uns 10 anos atrás, era comum você abrir uma temporada e ter desses 50 animes, mais de 20 ser focados em ecchi, ser focados realmente na ideia do ecchi, da exploração do ecchi. Depois disso, teve uma grande fase onde você abria, e por causa do Sword Art Online, que fez muito sucesso, teve muitos animes que eram focados em pessoas entrando no universo de videogame. Não era nem Isekai vasto, como é hoje em dia. Era animes focados em videogame de qualquer forma. Depois disso, vieram animes de robôs gigantes, muito por causa de alguns sucessos. O Gundam sempre fez muito sucesso, e a partir daí, vinham todo tipo de anime de robô gigante. E hoje em dia, a gente está vivendo a fase do Isekai. Você abre uma temporada e tem 10, 15 animes focados em Isekai. Pra você entender como eles, hoje em dia, é isso que acontece. Eles pegam uma temática que está fazendo sucesso e eles praticamente enchem a temporada até que você enjoa. Durante 3, 4, 5 anos, fica só tendo vários animes com a mesma temática. Até que o público enjoa, uma nova temática surge e ela vira a temática do momento. Então, a resposta do vídeo é o seguinte: em questão ao mangá, tá faltando originalidade hoje em dia? Não, eu acho que é uma briga contra a modernidade que eles tentam fazer. E na relação do anime, eu acho que é um outro fator. Na relação do anime, eu acho que é muito mais coisa que eles projetam do que realmente a qualidade que eles têm. Hoje eles fazem mais por quantidade do que por qualidade. E não falta originalidade. Tem originalidade. Se você procurar e ver, você vai ver que tem originalidade em todas as temporadas e que funciona muito bem. O fator é que hoje em dia, por ter muito produto, por pedirem muitos produtos, tem mais quantidade do que qualidade. Então não falta originalidade, falta realmente qualidade. Falta realmente eles focarem em fazer mais qualidade do que quantidade. Mas originalidade ainda tem. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você acha que falta originalidade nos mangás hoje em dia? Ou você acha que tá normal? Você acha que tá seguindo um padrão que você gosta? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.